Pronto, pronto. Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula. Essa aula de hoje aqui vai ser uma continuação da aula passada, em que a gente começou a falar sobre equações não homogêneas, né? Então, sobre equações lineares de segunda ordem não homogêneas. O que a gente viu lá na parte teórica inicial foi que para a gente resolver uma equação assim, a gente precisava de basicamente duas etapas. A, a gente viu que a solução geral, certo? Que a solução geral dela, ela ia ser o quê? Ela ia ser y igual a yh mais yp. Aqui no caso, a gente tinha o seguinte, a gente tinha uma equação que era desse formato aqui. Ela era y duas linhas, mais p de x vezes y linha, mais q de x vezes y, igual, eita, vezes y, faltou, vezes y, igual a f de x. Essa aqui era a equação não homogênea, né? A gente disse que esse f de x que aparecia aqui, ele era a parte não homogênea da equação, ou simplesmente o lado direito da equação, tá? E para a gente resolver isso, a gente tinha que olhar primeiro também para a equação homogênea que era associada a essa, ou seja, y duas linhas mais p de x vezes y linha, mais q de x vezes y, ou seja, era o mesmo lado esquerdo, sendo que no lado direito só tinha zero aqui, né? A gente chamou, certo, essa segunda equação aqui de equação homogênea associada, tá? E esse YH que aparece ali, ele é justamente a solução geral da equação homogênea associada, certo? Solução geral da equação homogênea associada. E o YP que aparece aqui é uma solução particular da equação não homogênea. Então, a gente já viu, né, para alguns tipos de equações, como que a gente faz para determinar quem é isso daqui, certo? Isso daqui, ok, a gente já viu basicamente como que acha se a equação homogênea associada ela tiver coeficientes constantes, ou se ela for uma equação de Cauchy-Euler, aí a gente já sabe como que a gente resolve. A dificuldade agora está em a gente determinar quem é que é esse YP aqui. E aí que a gente começou a ver, certo? É um dos métodos para a gente determinar isso, que é o método dos coeficientes a determinar. Esse método, ele passa por um chute, né? A gente chuta como que vai ser o formato da solução particular. Aí dentro lá dessa solução particular que a gente chuta, a gente vai ter alguns coeficientes e a gente precisa substituir a solução particular lá na equação não homogênea. Isso aí faz com que apareça o quê? Com que apareça um sistema de equações, a gente resolve esse sistema de equações e determina quem vão ser aqueles coeficientes lá do início, tá? Então, por isso que é coeficientes a determinar. A gente começa com a equação com esses coeficientes, eles ainda indeterminados, a gente resolve o sistema, as incógnitas do sistema são exatamente esses coeficientes, aí a gente resolvendo esse sistema, a gente acha quem são esses coeficientes, a gente determina eles, certo? A posteriori, no caso, tá bom? Então, a gente viu, né, que a gente tem que dar um chute, basicamente, um chute em que o YP tem o mesmo formato, certo? Tem o mesmo formato de f de x. A gente também tinha comentado que esse método vai funcionar nas seguintes situações. A gente precisa ter que esse lado direito aí, o f de x, que ele seja uma função polinomial, que a gente trabalhou na última aula, que ele seja exponencial, que ele seja uma função trigonométrica, certo? No caso, um seno, certo? Ou um cosseno, certo? Uma das duas. Ou que seja combinação linear, certo? Desses
tipos de funções que eu mencionei agora, ou que seja multiplicação entre eles, certo? Na maioria dos casos, o chute desse jeito vai dar certo. Vai ter algumas situações, né? A gente vai ter alguns casos em que ele vai dar errado. A gente também vai ver quando que esses casos acontecem ainda nessa semana, tá bom? Então a gente já viu como que a gente fazia se o f de x, se ele fosse... Então, se o f de x, se ele fosse um polinômio de grau n, tá? Então, se ele fosse, por exemplo, a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais blá, 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 mais a 1, x elevado a 1, mais a 0. Ou seja, se ele fosse um polinômio de grau n, beleza? Se ele fosse uma função polinomial de grau n, a gente ia também, certo? Supor que yp era outro polinômio de grau n, ou seja, seria a n grande x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1, e assim sucessivamente até o final lá, mais a1 x elevado a 1 mais a 0. E esses carinhas aqui, ó, esses que seriam os coeficientes a determinar. Certo? Então a gente sempre chuta. Se a função do lado direito for uma função polinomial, a gente supõe que o chute, né, que a solução particular também é um polinômio que tem o mesmo grau, tá bom? Então, certo, o mesmo grau aqui, tá? Se aqui era n o grau, aqui o grau é n também. Agora a gente vai ver como é que a gente faz com outros tipos de funções. Se a gente tivesse, por exemplo, algum exponencial, se a gente tivesse alguma função que envolvesse um seno, certo? Ou que envolvesse um cosseno. Então, vamos passar para exponenciais, certo? Então, agora, a f, a f de x da gente vai ser uma função exponencial. Então, vai ser e elevado a t, por exemplo, certo? Então, nesse caso, qual o chute que a gente vai dar aqui? A gente vai supor que, no caso, né, não necessariamente vai ser simplesmente a exponencial assim, tá? Poderia ter alguma constante aqui multiplicando ela. Então, por exemplo, aqui poderia ser a vezes e elevado a pronto, b vezes t lá no expoente. Então, nesse caso, a gente vai supor que o chute, ele é assim, ó, ele é uma outra exponencial com o mesmo expoente, tá certo? Com o mesmo expoente. Só quem vai mudar, certo? A princípio vai ser esse coeficiente da frente aí. Então, a gente vai supor que a solução particular vai ser A, certo? Maiúsculo agora, que é quem eu vou tentar determinar, vezes a mesma exponencial, tá? Com o mesmo expoente. Certo? Tá, beleza? Então, agora a ideia é a mesma de antes. Vamos ver como é que funciona isso com alguns exemplos. Tá tendo participação especial do gato aqui, de Luke. Então, lembra que na última aula a gente tinha falado que todos os lados esquerdos que a gente considerasse, eles iam ser sempre os mesmos, tá? Para a gente não ficar perdendo tempo com ficar resolvendo as equações homogêneas, porque a gente já viu como que faz isso. Então, vamos relembrar aqui, já nesse primeiro exemplo, que, que as equações que a gente estava pegando eram sempre desse formato aqui, ó. Era y duas linhas, tá certo? Menos 5y', mais, mais 6 vezes y. Na aula passada, todo mundo que ficava aqui agora do outro lado era uma função polinomial. Agora vai ser um exponencial. Então, vamos colocar, pronto, 5 vezes é elevado a, a 4x. Beleza? A 4x. Aí, então a gente viu na última aula, né? Que a gente já está sempre utilizando isso, que a solução aí lá da equação homogênea associada, ela é lambda 1 vezes e elevado a 2t, mais lambda 2 vezes e elevado a 3t.
Se a gente montar aí a equação característica, vai ficar r ao quadrado menos 5r mais 6 igual a zero, certo? Então, a soma das raízes seria 5 e o produto das raízes seria 6, ou seja, as minhas raízes seriam 2 e 3, que são exatamente os números que estão ali em cima nos expoentes. Beleza? Tá bom, então a gente já sabe quem seria o YH aí. Vamos agora fazer o método mesmo, né? Para achar quem é o Y é, é, P, quem é a solução particular. Então a gente vai supor que é uma outra exponencial do mesmo tipo do lado direito lá. Então vai ser A vezes exponencial de 4x. Aí a gente precisa derivar, certo? Uma vez, vai ficar assim. E mais uma vez, certo? Também. Para a gente poder substituir lá na equação. Beleza? Então, vai ficar o quê, né? A gente vai ter segunda derivada, que vai ser 16. Deixa eu fazer com mais calma aqui. Vai ficar assim, ó. Vai ficar y p duas linhas, menos 5 vezes y p', mais 6 vezes y p, beleza? Isso aí tem que dar igual a 5 vezes elevado a 4x. Aí eu tô impondo basicamente que isso aqui ele seja a solução, tá? E aí vamos ver qual é o valor de A que vai aparecer. Substituindo, a segunda derivada ela é 16A vezes a exponencial. Aí fica menos 5 vezes a minha primeira derivada, fica 4A vezes a exponencial. Beleza? Mais, mais agora, é, é, é 6 vezes A vezes a exponencial. Isso aí tem que dar igual a 5 vezes a exponencial. Certo? Repara que tem essa exponencial aí, ela aparece em todos os termos, né? Então a gente pode simplificar por ela. Vai cancelar aqui, vai cancelar aqui e aqui. E o que vai restar vai ser, ó, 16A. Aí aqui, ó, fica menos 20A. Mais ali do outro agora fica 6A igual a 5. Certo? Juntando tudo, ó, ficou 16 com 6, fica 22, 22 menos 20 dá 2, então fica 2A igual a 5, A vai ser 5 meios. Então a gente conseguiu determinar quem era esse coeficiente. Aí, no caso, esse YP da gente é quem? Vai ser 5 meios exponencial de 4x. E a solução geral, aí no caso vai ser y igual ao YH, que a gente já tinha calculado ali em cima, tá? Lambda 1 vezes a 2, aqui eu chamei de t, né? Mas no caso seria x, certo? Tá meio confuso aqui, porque aqui eu errei também, tá? Aqui tinha que ser x. Tinha que ser x por quê? Porque eu estou dizendo que a variável que está na minha função é x, tá? Mas se eu tivesse colocado aí ao invés de x, se eu colocasse t, aí colocava t em todos os outros lugares também, que também, também estaria certo, obviamente, tá? Então aqui vai dar lambda 1 é a 2 vezes x, mais lambda 2 é elevado a 3x, mais o yp. 5 meios é elevado a 4x. Essa é a solução geral da gente. Beleza? Alguma dúvida aqui? Eu acho que não, né? Que é só a gente impor que o formato é o mesmo do lado direito, a gente deriva, certo? Duas vezes, substitui lá na equação e aí vê o que é que precisa acontecer para que esse chute seja a solução mesmo. Aí a gente acha quem é o coeficiente que estava faltando. Certo? Perguntas?
Vamos ver só mais um exemplo envolvendo exponenciais e a gente passa para um exemplo envolvendo, certo? Envolvendo seno e cosseno. Pronto. Nesse próximo exemplo aqui, aí o exemplo vai ser o seguinte. A equação vai ser a seguinte. A gente vai ter ó, y duas linhas, ainda a mesma coisa, menos 5 vezes y' mais as 6 vezes y, igual a 10 vezes é elevado a 5x. Então, é o mesmo formato da equação homogênea associada. O chute da gente vai ser yp igual a quem? A exponencial de 5x. É a mesma exponencial, certo, que tinha aqui. A mesma exponencial que tem aqui é a que a gente coloca aqui. Só muda o coeficiente, que é que a gente vai ter que determinar. Vamos derivar. Então, ó, se eu derivo uma vez, fica 5 vezes a exponencial. Se eu derivo mais uma vez, aí fica 25 vezes a exponencial. E aí vamos substituir lá na equação. A segunda derivada vai ser 25 a vezes a exponencial, aí menos 5 vezes a minha primeira derivada. Então, 5 vezes 5a vezes a exponencial, tá certo? Mais 6 vezes a função. Então, 6 vezes a exponencial. Isso aí tem que dar igual a o quê? 10 vezes a exponencial, certo? Ó, 25a vezes exponencial com menos 25a vezes exponencial vai cancelar, beleza? Então ficou o quê? Ó? Do que resta, a gente pode também se livrar dessa exponencial aqui com essa exponencial que está aqui, restando apenas 6a igual a 10. Então a vai ser 10 sobre 6, que é 5 sobre 3. Beleza? E aí, o y p da gente vai ser 5 terços elevado a 5x. E a solução geral vai ser a mesma que tinha antes, né? Vai ser y igual a o YH, que é o mesmo lá da página anterior, mais o YP que a gente calculou agora. Pronto, só para a gente gente fixar aqui, tá? Pronto, vou agora passar para algumas equações que envolvam um lado direito que seja uma função, que seja um seno ou um cosseno, tá certo? O lado esquerdo vai ser o mesmo ainda, beleza? Y duas linhas, menos 5y' mais 6 vezes y. Mas do lado de cá agora, vamos colocar o seguinte, ó, vamos colocar 8 vezes o seno de 2 vezes x. Certo? Então, seguindo a mesma ideia dos outros exemplos, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu teria que supor que o chute é uma função da mesma forma do meu lado direito, ou seja, vai ser alguma coisa que multiplica um seno do mesmo ângulo. Certo? Esse que seria o chute da gente, de acordo com o que a gente viu até esse momento, tá? Então, vamos derivar. Aqui vai dar o quê? A gente vai ter, ó, 2 vezes a vezes o cosseno de 2x, certo? E se derivar mais uma vez, aí a gente vai ter, vai ficar assim, né? Seria menos 4a vezes o seno de 2 vezes x. Repara que nos exemplos anteriores, nos exemplos que a gente viu lá na última aula, a gente derivava um polinômio, ficava outro polinômio. Nas exponenciais, a gente derivava a exponencial, ficava a mesma exponencial ainda. Aqui tem uma coisa diferente já, né? Porque a gente começou com essa função aqui, ó, e na hora que a gente derivou, apareceu uma função de outro tipo, não é mais um seno. Vai ficar com esse cosseno envolvido aí. E isso vai dar um problema. A gente vai ver que se tentar desse jeito que está aí na tela agora, vai dar errado. A gente não vai ser capaz de resolver o sistema. Então, a gente vai ter que tentar de uma outra maneira, certo? Mas vamos ver que realmente dá errado se a gente tentar assim. Vamos substituir, certo?
como é que fica se a gente substitui aí? Segunda derivada, então menos 4a seno de 2x, menos 5 vezes a primeira derivada, então menos 10 vezes a cosseno de 2x, certo? Mais 6 vezes y, então mais 6 vezes a seno de 2x. Isso aí tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 8 seno de 2x. Beleza? Então, do lado esquerdo ficou, se a gente junta esse termo aqui com esse termo de cá, que são os que envolvem o seno, né? A gente vai ficar com 2 vezes a vezes o seno de 2x, certo? Menos 10 vezes a vezes o cosseno de 2x. Então, isso aí tem que ser igual a 8 vezes o seno de 2x. Então, se eu tenho aqui 8 vezes o seno de 2x, na realidade eu também tenho mais 0 vezes o cosseno o cosseno de 2 vezes x, né? Então, o que é que a gente pode concluir aqui? Que esse coeficiente aqui tem que ser igual a esse coeficiente de cá, certo? Os coeficientes dos senos têm que ser iguais. Da mesma forma, os coeficientes dos cossenos também têm que ser iguais. Menos 10a tem que ser igual a zero. Mas aí não dá, né? Porque de uma parte a gente vê que 2 vezes a é igual a 8, portanto, ele teria que ser igual a, 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 a 4, mas por outro lado a gente vê que menos 10a teria que ser zero. Então, o a também teria que ser zero, certo? Então, a gente está chegando aí a uma contradição. Por que a gente chegou a essa contradição? Porque o chute que a gente tentou está errado, tá? Justamente por isso. Por quê? Porque quando a gente faz a derivada de um seno, já aparece diretamente aí um cosseno. Então não dá para a gente pensar que a solução particular vai ser apenas um seno. Da mesma forma, se o f de x aí ele envolvesse apenas um cosseno, não dava para pensar que o yp seria apenas um cosseno. Sempre que tiver uma, eu tenho que já colocar as duas. Beleza? Eu vou supor que a minha solução particular, no caso, não é só um seno, não é apenas um cosseno. Ela é sempre uma combinação linear das duas, certo? Então aí qual que seria o chute certo da gente? Seria supor que o yp seria a vezes o seno mais b vezes o cosseno. E aí no caso o seno e o cosseno, eles teriam o mesmo ângulo, tá certo? Vocês entenderam? Se a gente fizer desse jeito aí, vai dar certo. Por quê? Porque se eu começo com alguma combinação linear de seno e cosseno, a derivada também vai ser uma combinação linear do seno e cosseno. Então, vai ser uma função ainda do mesmo tipo, tá? A segunda derivada também vai ser uma combinação linear de um seno e de um cosseno. Então, também vai ser uma função do mesmo tipo. Não é como nesse chute aí que a gente deu, que a função ela era um seno, mas a derivada ela era um cosseno. Então a gente mudou de tipo de função, basicamente. Beleza? Vocês entenderam? Sim ou não? Sim, Manifestem, por professor. favor. Beleza. Então a gente vai supor agora que o chute ele vai ser assim, ó. Então, qual que é a forma correta? A forma correta é supor que o chute ele é uma combinação linear de um seno e de um cosseno do mesmo ângulo. Então vai ser A seno de 2x mais B cosseno de 2x. Agora sim. Aí vamos ver, quem é a primeira derivada? Primeira derivada vai dar 2 vezes A cosseno de 2x, certo? Menos 2 vezes B seno de 2x. E a segunda derivada, aí vai dar quem? Vai dar menos 4A seno de 2x, certo? Menos 4B cosseno de 2x. Vamos ver que agora realmente dá certo. Então, como é que ficava lá na equação da gente, né? Teria que ser y p duas linhas, menos 5 vezes y p', mais 6 vezes yp. Isso aí tinha que ser igual pronto, 8 vezes seno de 2x. Aí vamos ver, ó, substituindo. Vamos fazer aqui embaixo para ficar com mais espaço. Quem é a segunda derivada? Vai dar menos 4a seno de 2x,
menos 4b cosseno de 2x, menos, agora fica 5 vezes esse aqui. Então vai dar menos 10 vezes cosseno de 2x, beleza? Mais 10 vezes seno de 2x. E aí eu esqueci o A. No caso, eu esqueci o B, no caso, tá? Mais 10 vezes B seno de 2x. Mais, pronto, aí fica agora 6 vezes esse. Então, mais 6A seno de 2x, mais 6B cosseno de 2x. E isso tem que dar igual a 8 seno de 2x. Aí vamos organizar o lado esquerdo. Quem que multiplica o seno? Quem multiplica o seno vai ser o seguinte, ó. A gente vai ter, ó, esse e esse. Então, juntando tudo, deu menos 4A com mais 6A, deu 2 vezes A, mais 10 é B, tá certo? Vezes o seno de 2x. Mais quem multiplica o outro agora, o cosseno. A gente vai ter esse aqui, vai ter esse aqui e esse aqui. Então, ficou menos 10A, certo? Aí, com menos 4b mais 6b, ou seja, mais 2b. Cosseno de 2x igual a 8 seno de 2x. Então, agora a gente iguala os coeficientes, né? Porque tem mais 0 cosseno de 2x aqui. Então, como é que vai ficar? A minha primeira equação vai ser igualar esse cara aqui com esse aqui. Então, eu vou ter 2 vezes A mais 10 vezes B igual a 8. E a segunda equação vai ser igualar esse aqui a 0. Então, menos 10A mais 2 vezes B igual a 0. Esse sistema agora, ele vai ter solução. Se a gente calcular aí quem é o determinante da matriz dos coeficientes, vai dar diferente de 0. Então, a gente consegue resolver, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Se a gente dividir todo mundo aí por 2, vai ficar A mais 5B vai ter que ser igual a 4. E na outra, aí a gente tem, ó. Se a gente passa esse aqui lá para o outro lado, fica 2 vezes B igual a 10 vezes A. Simplificando, B vai ser 5 vezes A. Certo? Aí a gente vai pegar esse valor aqui e substituir na equação de cima. Vai ficar A mais 5 vezes o B, que é 5A. Então vai ficar 25A igual a 4. Beleza? Ou seja, 26A vai ser igual a 4. Portanto, o A vai ser 4 sobre 26. Mesma coisa que 2 sobre 13. 2 sobre 13, beleza? Então, aí substitui de volta aqui embaixo, o B vai ser 5A, ou seja, vai ser 10 sobre 13. Agora, beleza, né? Agora foi. Então, para finalizar, né, o que é que vai dar? O Y P da gente vai ser A, então 2 sobre 13 vezes o seno de 2x, mais o B, que é 10 sobre 13 vezes o cosseno de 2x. Agora sim, certo? E a solução geral, ela vai ser YH mais YP. Solução geral. Alguma pergunta? Nesse caso, quando a gente faz, certo, esse chute como uma combinação linear do mesmo seno e do mesmo cosseno, certo, mesmo ângulo, aí dá certo. Assim, claro, vai ter uma situação que vai dar errado, tá? Mas daqui a pouco a gente vê quando que isso vai dar errado. Certo? Não sei se hoje ainda, mas no máximo na próxima aula. Alguma pergunta? Não, né? Beleza. Vamos ver mais um. Vamos ver o seguinte, ó. Já que a solução, que a solução particular que a gente tá testando, ela já é uma combinação linear de um seno e de um cosseno,
Então, eu não precisava que o meu f de x, que o meu lado direito, que ele fosse apenas um seno ou apenas um cosseno, tá? Se ele já for, certo, uma combinação linear dos dois, já dá para a gente fazer isso também. Vamos ver isso nesse exemplo agora. Então, a mesma equação ainda, y duas linhas, menos 5y' mais 6y. Mas do outro lado agora, vamos colocar 5 vezes o seno de 2x, beleza? Mais, menos, desculpa, menos 2 vezes o cosseno de 2x. Então aqui eu não preciso me desesperar, porque eu tenho, que eu tenho as duas coisas aparecendo aí. Eu faço do mesmo jeito, tá? Eu vou supor que o yp, ele é o quê? É uma combinação linear do seno e do cosseno que aparecerem aí. Então vai ser A seno de 2x mais B cosseno de 2x. Certo? Se fosse assim lá no exemplo passado, a única coisa que iria mudar é que aqui não iria ser zero, seria outro valor, tá? Seria outro valor, mas o que me interessa é o lado de cá, tá? Esse lado aqui, ó, já me garante que o sistema sempre vai ter solução, quaisquer que sejam os valores que eu bote aqui e aqui, certo? Quaisquer que sejam. Então, a gente está garantido aí, beleza? Então, mesmo que eu tivesse apenas um seno, certo? Se eu tivesse apenas um cosseno, ou se eu tivesse uma combinação linear dos dois, do mesmo ângulo, eu faço assim. Eu boto já como o meu yp como uma combinação linear do seno, certo? Do cosseno do ângulo que aparecer lá no f de x. Vamos fazer as contas agora. A minha primeira derivada vai ser quem? A gente vai ter... Vai ser a mesma coisa de antes, né? 2 vezes a cosseno de 2x, certo? Menos 2 vezes b seno de 2x. E a segunda derivada vai ficar menos 4a seno de 2x menos 4b cosseno de 2x. Substituindo lá no lado esquerdo, o que a gente vai fazer vai ser exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque isso aqui, ó, essa parte daqui, ela não mudou, né? Ela não mudou, vai ser exatamente a mesma coisa que a gente vai substituir, já que o meu YP é exatamente o mesmo, é o mesmo ângulo que a gente tem aí, tá? Então eu já poderia pular a, direto para essa linha aqui, tá certo? Que as contas vão ser exatamente as mesmas, já que o ângulo do seno e do cosseno é igual, certo? Vou fazer isso, tá? Para a gente agilizar aí. Então, adiantando o processo já, o que é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes A mais 10 vezes B, vezes o seno de 2x, certo? Do outro lado, a gente vai ter mais menos 10 vezes A mais 2 vezes B, vezes o cosseno de 2x. Isso vai ter que ser igual ao que tem do lado direito. Então, 5 vezes o seno de 2x menos 2 cosseno de 2x. Aí monta o sistema. Como é que vai ser o sistema? 2a mais 10b igual a 5, certo? E menos 10a mais 2 vezes b igual a menos 2. Certo? Aí, no caso, é mais fácil a gente sair multiplicando as coisas, né? Então, vamos multiplicar a equação de cima, por exemplo, por 5 para a gente somar com a de baixo, tá? Então, fazendo isso, o sistema vai ficar assim. 10a mais 50b igual a 25 e menos 10a mais 2 vezes b igual a menos 2. Soma as equações, vai cancelar esse com esse. Aqui eu fiquei com 52 vezes b igual a 23. Então, o b vai ser 23 sobre 52. 23 sobre 52.
E agora substitui em uma das outras equações aí para a gente achar quem é o A, certo? Ou faz isso, ou então multiplica de uma outra maneira, né? Vamos multiplicar de uma outra maneira. Aqui agora eu vou multiplicar a segunda equação, certo? Então a segunda equação vou multiplicar por menos 5, certo? Então o sistema agora vai ficar 2 vezes A mais 10 vezes B igual a 5. E a segunda equação fica menos. Desculpa, fica mais 50 A menos 10B igual a mais 10. E agora a gente soma. Vai cancelar esse com esse. Ficou 52 vezes A igual a 15. Certo? Portanto, o A vai ser 15 sobre 52. E aí a solução particular da gente vai ser YP igual a 15 sobre 52 vezes o seno de 2x, beleza? Mais o B, então mais 23 sobre 52 vezes o cosseno de 2x. E a solução geral faz do mesmo jeito de antes, tá certo? Pronto, tranquilo aqui? Acho que sim, né? Agora a gente vai começar a misturar os exemplos que a gente viu até aqui, tá? Porque, como eu tinha falado, esse método funciona para funções polinomiais, funções exponenciais, funções trigonométricas. No caso, tem que ser uma combinação linear é, é, de um seno e de um cosseno, beleza? E também funciona para as multiplicações, certo? Dessas funções que eu mencionei. A gente vai deixar para comentar elas daqui a pouco. E para também combinações lineares desses tipos que a gente falou. Então, por exemplo, a gente poderia ter um polinômio somado com um exponencial do lado direito. Poderia ter um exponencial somada com algum cosseno do lado direito. O que é que a gente vai aí ter que fazer aí, certo? Nessa situação, a gente vai usar o que a gente chama de princípio da superposição, que é uma coisa que é muito frequente para problemas que sejam lineares, tá? Essa vai ser a ideia. A gente vai basicamente decompor e vai fazer o seguinte. Então, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, por exemplo. Y duas linhas menos 5y' mais 6y igual a... Aí agora vamos misturar. Vamos pegar uma parte que seja um polinômio mais uma parte que seja um exponencial. Certo? Ou seja, aqui a gente tem, ó, tem basicamente uma soma de duas funções do lado direito, né? A gente vai ter... É como se a gente tivesse y duas linhas mais p de x vezes y' mais q de x vezes y igual a uma soma do lado de cá. Vai ter um f1 de x mais um f2 de x. Sempre que a gente tiver isso, a gente vai usar o que a gente chama de princípio da superposição. O que é que significa isso? A gente vai resolver, no caso, duas soluções particulares. A gente vai olhar primeiro é, para essa EDO aqui, y duas linhas mais p de x vezes y' mais q de x vezes y igual a f1 de x. Dessa daqui, a gente vai gerar uma solução particular yp1, certo? E a gente vai olhar para outra equação, y duas linhas mais p de x vezes y' mais q de x vezes y igual a f2 de x. E daqui a gente vai gerar uma outra solução particular, certo? Y é P2. E aí, no caso, o que é que vai acontecer? Quem é que vai ser quem é que vai ser a nossa solução particular definitiva? A soma das duas. Certo?
Daqui a pouco eu mostro como que é a demonstração disso, tá? Mas só para a gente aplicar isso nesse exemplo. O que é que a gente teria que fazer? A gente iria olhar primeiro, certo? Para essa equação aqui, ó. Pronto, y duas linhas menos 5 vezes y' mais 6 vezes y, certo? Igual a x. Aí acha quem é uma solução particular. Aí, a- 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 aí para essa, tá? Depois a gente olha para essa aqui, ó. Y duas linhas menos 5y' mais 6y igual a e elevado a x. Aí acha uma solução particular para esse outro. No final só é a gente adicionar as duas que a gente achar. Tá, beleza, né? Vamos resolver e depois eu mostro como é que é a demonstração disso, que é só a gente substituir também, que nem a gente fez nos outros casos. Aliás, eu acho que eu não vou nem mostrar qual é a demonstração, não. Eu vou simplesmente deixar como exercício, tá? Mostrar isso. Só que apesar que a demonstração tá no material, tá nas notas de aula. Se vocês quiserem ver lá como é que faz, já tá tudo, tá basicamente tudo feito lá, tá? Então, o que é que a gente teria que demonstrar? Teria que demonstrar aqui. Se yp1 é uma solução particular aqui para essa equação, e se y é p2 é uma solução particular aqui para essa equação, então esse cara aqui, a soma das duas lá, é uma solução particular para essa equação. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar uma vez, certo? Esse yp, tenho que derivar duas vezes e substituir aqui em cima. Quando eu substituir aí em cima, eu vou ver que por y P1, se é uma solução particular desse negócio aqui, vai ter uma parte da conta que vai fazer com que apareça uma função f1 de x. Por yp2, se é a solução particular da outra equação, vai ter uma parte da conta que vai aparecer isso aqui. Então, na hora que eu desenvolver, vai ficar, no final, vai ficar, certo, f1 de x mais f2 de x igual a f1 de x mais f2 de x, tá? Então, realmente, é, é solução. É só a gente substituir e ver que vai dar certo. Que nem a gente fez nas outras demonstrações que a gente já fez até aqui, tá? Já nessa parte do assunto. As demonstrações que a gente fez são demonstrações bem simples. Não tem muito mistério, não. Mas vamos agora olhar aí para esse exemplo. Tá? A gente tem duas equações para a gente achar soluções particulares específicas. Então a gente tem que fazer o método dos coeficientes a determinar certo, duas vezes, tá? Tem que fazer uma com x e tem que fazer outra com e elevado a x. Vamos começar aqui com essa do x. Como é que fica? Como do lado direito tem uma função que é polinomial do primeiro, que é do primeiro grau, então o meu y é P1 aqui vai ser o quê? Vai ser outro polinômio do primeiro grau, certo? Polinômio inteiro, tá bom? Mesmo que aqui não tenha o outro coeficiente, eu tenho que acrescentar ele aqui. Vamos derivar. A minha primeira derivada aqui vai ser A, e a segunda derivada vai ser 0. Substituindo, segunda derivada, 0 menos 5 vezes a minha primeira derivada, que é A, mais 6 vezes o y, que é ax mais b. Isso aí tem que ser igual a 0. Então, como é que fica o meu sistema de equações? Na minha primeira equação, a gente vai ter menos 5a mais esse 6 aqui, ó, multiplicado é, é, com esse b, vai dar 0, né? Que é o meu termo independente do lado esquerdo. Vamos mais devagar, né? Vamos mais devagar um pouquinho. Não tem necessidade de a gente correr, não. Como é que fica o lado esquerdo? A gente vai ter ó, isso aqui, né? Que é esse vezes esse. Mais o outro termo vai ser menos 5a mais 6 vezes b. Igual a 0, que é esse termo que já tinha aqui, mais esse vezes esse. A 0 não, né? A x. Pronto, agora sim. Aí a gente monta o nosso sistema. Vai ser, ó, aqui o coeficiente de x do lado de cá tem que ser igual ao coeficiente de x do lado de cá. Então vai dar 6 vezes a igual a 1.
E a segunda equação é que o meu termo que não depende de x do lado esquerdo tem que ser igual ao que não depende de x do lado direito. Então, menos 5a mais 6 vezes b tem que ser zero. Tá? Então, a vai ser um sexto. A vai ser um sexto. E esse b vai ser quem? Ó, o b, ele é 5 vezes a dividido por 6, né? Então, vai dar 5 sobre 36. Significa, então, que o y é P1 da gente. Deixa eu botar ele aqui embaixo, que ainda cabe. Vai ser um sexto vezes x mais 5 sobre 36. Agora, tenho que ver quem é que é a solução particular para essa outra parte daqui. Ó. Yp2 seria quem? Mesma exponencial do lado de cá com alguma coisa multiplicando na frente. No caso, vamos escolher outra letra aqui, tá? Para não confundir com o A e o B que a gente calculou lá na outra parte. Beleza? Então, derivando, a primeira. Na realidade, todas as derivadas aí vão ser iguais, né? Todas as derivadas vão ser iguais a isso aqui. E aí, a gente vai ter, ó, segunda derivada, menos 5 vezes a nossa primeira derivada, mais 6 vezes a primeira derivada, igual a é, elevado a x. Aqui, no caso, eu falei errado, né? Mas seria mais 6 vezes, não a primeira derivada, né? Seria a nossa função. Então, mais 6 vezes e elevado a x vezes c igual a e elevado a x. Agora sim. Então dá para cancelar as exponenciais aqui agora e ficar só com o que restou, né? Ficou c menos 5c, ficou menos 4c, mais 6c. Então aqui a gente ficou assim, ficou 2 vezes c, igual a 1. Então c vai ser 1 meio. O que significa que o y P2, ele vai ser 1 meio elevado a x. Portanto, quem que é o y quem que seria o y p definitivo, né? Seria a soma dos dois que a gente fez a, até o momento, beleza? Então vai dar um sexto de x, né? Que é x sobre 6, x sobre 6, mais 5 sobre 36, mais o yp2 é elevado a x dividido por 2. Então isso aqui foi o yp1, certo? E isso aqui é o yp2. Espera aí que bugou aqui a caneta. E aqui é o yp2. Só é fazer isso, só é a gente adicionar, certo? E a solução geral, aí ela seria o quê? Seria isso aqui, certo? Somado com o YH que a gente tinha calculado aqui no começo, certo? Com esse daqui. Al- É, alguma pergunta, pessoal? Então, é só a gente usar o princípio da superposição se a gente tiver alguma soma aí do outro lado, tá? Do lado direito. Resolve uma parte, resolve a outra. E mesmo que eu tenha mais do que dois termos sendo adicionados, se eu tivesse, por exemplo, e elevado a x menos e elevado a menos x mais 3 sendo de x, por exemplo. Aí a gente faria três equações parciais. A gente iria primeiro olhar para do lado direito apenas é elevado a x, depois do lado direito apenas com menos e a menos x, depois do lado direito apenas com a outra parte que eu falei, que eu já esqueci qual foi. Beleza? Então, mesmo que eu tivesse um monte de funções aí do lado direito, iria fazer uma de cada vez do lado direito e no final só era somar os resultados. Deu para entender? Sim ou não? Maravilha. Pronto, essencialmente
A gente já viu basicamente tudo que tinha para a gente ver aqui, tá? O que a gente vai agora vai ser ver alguns casos com multiplicações. Aí na aula que vem a gente continua com mais exemplos em que aparecerem multiplicações e finalmente eu iria mostrar para vocês, né, em que situações que o chute vai dar errado. Tem duas formas de eu ver que o chute vai dar errado. Se a gente testar e ver que a gente não conseguiu resolver o sistema, que foi o que aconteceu aqui, aqui, não, aqui, pronto. Que foi o que tinha acontecido aqui, que a gente não conseguiu resolver o sistema. A gente viu que o sistema ele era impossível, né? Porque o A precisava ser zero e ser igual a, 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 a 4 ao mesmo tempo. Não dá. Então tem essa forma de eu não conseguir resolver o sistema, eu ver que o chute deu errado. Ou a gente vai ter que também saber em que situações que o chute dá errado. A gente tem como, a gente tem como saber isso, tá? E a gente vai ver isso na aula que vem. Para a gente não precisar resolver a conta inteira. Às vezes a conta tem um monte de coeficiente, um sistema gigante que a gente precisa montar, que aí a gente monta e no final a gente vê que é impossível resolver ele, tá? Isso seria uma perda de tempo. Então a gente já vai saber antes de a gente começar, certo? Que não vai dar certo o chute, que a gente precisa modificar ele de alguma maneira. A modificação vai ser, para surpresa de todos, vai ser multiplicar é, por x o chute, tá? Que nem a gente fez quando a gente tinha raízes repetidas na equação com os coeficientes constantes, certo? Só relembrando ainda aqui que o método dos coeficientes a determinar, ele só vale se a equação homogênea, tá, tiver coeficientes constantes, tá? Se a equação homogênea associada tiver coeficientes constantes. Repara que se eu tivesse alguma função, tá, não ia dar certo. Então, se o lado esquerdo aí ele fosse parecido com o lado esquerdo de alguma equação de Cauchy-Euler, não dá. Não dá para fazer. O método dos coeficientes a determinar só dá certo se o lado esquerdo da minha equação tiver coeficientes constantes, certo? Ou seja, se essas funções aqui, ó, p de x e q de x, se elas forem constantes, não sei onde é que está mais, tá aqui. Então, se essas funções aqui, ó, se essas funções forem constantes, beleza? É só nesse caso que o método dos coeficientes a determinar que ele pode ser aplicado. Se o lado esquerdo não tiver coeficientes constantes, então a gente vai ter que usar o outro método ainda, que é o método da variação dos parâmetros, que é assunto da nossa próxima semana. Beleza? Mas como eu tinha falado, ele é um método que é mais geral, ele funciona para qualquer equação, ela tenha coeficientes constantes ou não, do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, a gente vai ter que passar por uma integral. Então pode ser que a gente não consiga resolver a integral, certo? Ou então pode ser que a integral seja impossível mesmo, que a gente não consiga resolver, não por limitações conceituais da gente, mas porque a integral, certo? Aquela função lá que está na integral, ela não tem uma primitiva elementar, que não é a combinação linear de um seno, cosseno, exponencial, logaritmo, blá, 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 tá? Que é uma função mais complicada, como e elevado a x ao quadrado, por exemplo. Essa função aí, ela é contínua e tal, então ela é integrável, mas a gente não consegue determinar quem é a integral dela, porque ela não tem uma primitiva elementar. A gente não tem como escrever alguma primitiva dela que seja expressa em termos de funções elementares, senos, cossenos, tangentes, que sejam logaritmos, exponenciais, polinômios, funções racionais, raízes, certo? Nada disso. Então fica complicado, né? Fica complicado expressar. O que a gente teria como fazer seria calcular, seria tentar calcular a integral numericamente, se isso servisse de alguma coisa para a gente, tá? Mas do ponto de vista teórico, a gente iria acabar empacando.
Então, esse método que a gente está vendo agora aqui, dos coeficientes a determinar, ele é um método que é mais limitado, só serve se os coeficientes do lado esquerdo forem constantes e se o lado direito for for de algum tipo específico, né? Polinomial, exponencial, certo? Seno, cosseno. Mas que isso aí já seria pedir demais a ele. As contas, pelo menos, são muito fáceis, né? É só resolver um sistema, tá certo? É fácil, o que eu falo aí é que é simples de fazer. Pode ser muito trabalhoso, certo? Pode ser um saco, certo, de fazer, mas que é fácil, é. Só é chato, tá? Então vamos ver aqui como é que ficaria com uma multiplicação de duas funções. Então vamos começar com a multiplicação de uma função polinomial com um exponencial. Então a gente já viu o que é que a gente faz se a gente tiver alguma soma, né? Resolve essa parte primeiro, resolve essa parte aqui depois soma as soluções particulares que a gente achar. Se tivesse mais alguma outra coisa aqui, fazia do mesmo jeito. A gente achava quem era a solução particular para essa parte, achava quem era para essa parte, achava quem era para essa parte aqui e depois somava todo mundo. Beleza? Então, se eu tiver uma soma de 1 milhão aí de termos, é só fazer 1 milhão de soluções particulares e depois somar todo mundo. Então, não importa a quantidade de termos que apareçam aí. Vamos ver agora como é que fica com multiplicação. Certo? A mesma parte do lado esquerdo e do direito. Aí vamos colocar, agora ao invés de adicionar as duas, vamos multiplicar as duas. Então aqui o método ainda vai funcionar. O que a gente vai fazer vai ser supor que o YP, ele é o seguinte, ó, eu iria basicamente multiplicar os chutes das duas partes. Quem é que seria o chute que viria de x? Que é um polinômio do primeiro grau. Então eu viria com outro polinômio do primeiro grau, né? Viria com ax mais b. Basicamente, ficaria isso. E o chute que viria da exponencial seria o quê? Seria um c vezes e elevado a x. Essencialmente é isso, tá? Sendo que vê que aí a gente está com um excesso de constantes. Por quê? A gente poderia multiplicar todo mundo aí e ficar com o seguinte, ó, acx mais b vezes c vezes a exponencial. Então, essencialmente, é como se isso aqui ele fosse uma constante já, e isso aqui fosse outra constante, tá? Não precisa considerar esse c aqui não, tá? Não precisa considerar ele, porque ficaria exatamente da mesma forma. Seria uma constante vezes x, mais uma outra constante, tudo isso vezes a exponencial. Então, não precisa a gente colocar aqui, ó, essa constante relativa a exponencial, porque a gente já poderia tipo, multiplicar e absorver é, essa constante nas constantes que aparecem lá no polinômio. Há alguma dúvida quanto a isso aqui? Então, o YP que eu vou usar, na realidade, vai ser ax mais b vezes a exponencial. Beleza, né? Então, aqui já vê que as contas já vão começar a ficar um pouco mais complicadas, tá certo? Por quê? Porque a gente vai ter que fazer uma regra do produto na hora de a gente derivar. Então, dependendo do que a gente for multiplicando aí, pode ser que as contas comecem a ficar já mais trabalhosas, tá? Então, o que é que eu iria ter aqui? Quem é que seria a minha primeira derivada? A gente teria regra do produto. Vamos derivar lá aquele polinômio. A derivada vai ser a vezes a exponencial, certo? Mais o polinômio vezes a derivada da exponencial. Beleza. Deriva mais uma vez. Y duas linhas, aí vai dar a vezes exponencial. E aqui eu vou usar de novo a regra do produto, sendo que isso aqui é justamente a mesma coisa que tinha aqui, né? Então, a derivada desse termo de agora vai ser exatamente tudo que tem
aqui. Tá certo? Então vai dar mais A elevado a x mais ax mais b elevado a x. Vocês entenderam? Eu não fiz as contas de novo que eu já tinha feito, porque na hora que eu derivei apareceu de novo o y p ali, né? Aquele ax mais b vezes a exponencial é justamente a função que a gente tinha começado. Tá bom, né? Então, vamos organizar aqui. Isso aqui, na realidade, é o quê? 2 vezes a elevado a x mais ax mais b elevado a x. Vamos substituir lá na equação agora. Vai ficar a segunda derivada, então 2a elevado a x mais ax mais b elevado a x, menos 5 vezes a primeira derivada, então menos 5a elevado a x, menos 5 ax mais b elevado a x, mais 6 vezes a função original. Então, mais 6 ax mais b elevado a x, isso aí tem que dar igual a x elevado a x. Bem, todo mundo aí tem essa exponencial, né? Vamos simplificar ela. Vai cortar aqui, todo mundo. E agora vamos tentar dar uma organizada do lado esquerdo. Quem é o termo que multiplica o... quem é que multiplica o x? A gente vai ter, ó, aqui o a, aqui, aqui menos 5 vezes a, beleza? E aqui mais 6 vezes a. Isso aí é quem multiplica o x. Aí quem é que multiplica, quem é que não multiplica o x, né? Aí a gente vai ter, ó, 2 vezes a, aqui fica esse b, aqui tem menos 5 vezes a, aqui ó, tem menos 5 vezes b, e aqui tem mais 6 vezes b. Então isso aí tem que ser igual a x mais zero. É 1 vezes x mais zero. Então a gente monta o sistema. Sistema vai ser aqui, certo? O que é isso? A mais 6a dá 7a, menos 5a dá 2 vezes a, enquanto aqui deu 2 vezes a menos 5 vezes a ficou menos 3 vezes a, mais b mais 6b fica 7b menos 5b dá mais 2 vezes b. Então o sistema da gente vai ser 2 vezes a igual a 1 e menos 3 vezes a mais 2 vezes b igual a 0. Beleza, né? Então o a vai ser 1 meio. A vai ser 1 meio. E o b, ó, 2 vezes b vai ser quem? Vai ser 3 vezes a. Então o b vai ser 3a sobre 2. Certo? 3a sobre 2. Ou seja, vai dar 3 sobre 4. Então quem é que é o p da gente, tá? Yp vai ser ax mais b. Então é x sobre 2 mais 3 sobre 4 vezes a exponencial. Alguma dúvida? A ideia em geral é essa: a gente multiplica as soluções particulares, certo? Os chutes apropriados para cada uma das partes que a gente tem. E aglutina as constantes, para não ficar constante desnecessária, tá certo? Para não ficar mais constante do que a gente gostaria. Não vai ser interessante se na hora que a gente for resolver o sistema tiver constantes sendo multiplicadas, porque aí o sistema iria deixar de ser linear. Então, na hora que a gente junta ax mais b vezes c vezes a exponencial, já descarta esse c, porque eu já posso colocar ele dentro das constantes do polinômio. Se eu não fizer isso, a forma da solução não está errada, mas na hora de resolver o sistema eu vou ter dificuldades, porque eu vou ficar com incógnita demais no sistema e o sistema não vai ser linear mais. Tá certo?
É, alguma pergunta, pessoal? Não, né? Pronto. Então vamos fazer o seguinte: a gente encerra por aqui. Aí na aula que vem a gente faz mais dois exercícios sobre esses exemplos em que a gente tem essas multiplicações de duas funções na parte do lado direito. E a gente já vai em seguida para os casos em que o chute dá errado. Beleza? Certo? Tá, pode ser assim. E aí a gente finaliza o assunto da semana. Alguma pergunta? Vou encerrar a gravação aqui, tá? E aí, se alguém quiser perguntar algo, fica à vontade depois.